qualquer um, letrado ou não, cristão ou não, tendo ou não a crença, pode receber os ensinamentos das virtudes dos céus que se manifestam como um grande exército, como diz o Espírito Verdade. Na obra O Céu e o Inferno, ele diz que a doutrina congraçará todos os credos em torno de objetivos comuns. E na obra A Gênese, ele mostra que o Espiritismo assimilará sempre todas as doutrinas saídas do domínio da utopia, transformada em verdades práticas. Se ele não fizer isso, ele se suicidará. E ainda afirma, com a coragem fantástica, que se a ciência demonstrar que nós estamos equivocados em um ponto, nós abandonamos esse ponto, porque diante de fatos não existem argumentos. Na obra Obras Póstumas, ele diz, ou o Espiritismo absorve esses conhecimentos, ou será absorvido. E na obra Revista Espírita, nós vemos que a primeira investigação de Allan Kardec foi sobre as fadas, os duendes, os gnomos, os elementais no sentido geral. E a maioria tem medo de falar essa palavra em Espiritismo, dizendo que elementais não são coisa de Espiritismo. Só no Livro dos Espíritos tem mais de 28 questões que fala deles. Mas é codificação, é necessário decodificar. Agora, viajando da codificação para as obras de Emmanuel e André Luiz, basicamente, primeiro nós tentamos achar em algum lugar que estava escrito que Deus criou doença. Não achamos. E depois, analisando a vida de nosso Senhor Jesus Cristo, seu representante direto, não achamos nenhum lugar que ele adoeceu. E vendo nas obras de André Luiz, inicialmente na obra Instruções Psicofônicas, por diversos espíritos, a mensagem de Calderaro, ele diz que a maior parte das enfermidades tem a sua origem nas ideias. Ele fala a doença das ideias. Até o nosso irmão José Carlos de Luca, fazendo uma homenagem ao Chico Xavier, Minutos com Chico Xavier, pinça esta lição, comenta e termina dizendo que nós somos o nosso próprio remédio. E eu fiquei... Mas se analisarmos na obra Evolução em Dois Mundos, onde questiona a respeito, ele diz que, com exceção das doenças que acontecem por falta de higiene, todas as demais teriam a sua origem no desalinho da mente em relação à proposta do Cristo. Mas se formos pensar só uma obra de Joana de Ângeles, já que ela participou da codificação, pelo menos com 2 mensagens no Evangelho segundo o Espiritismo, dar-se-á aquele que tem e a paciência, nós vamos ver na obra Desperte e Seja Feliz, que ela diz que todas as enfermidades, sem exceção, têm o seu uso, têm a sua origem no uso inadequado da energia, que nós vamos falar agora dentro das obras de Francisco Cândido Xavier. Muito. Se escolher só alguns itens, ficaríamos só com o item 130 e 131. Pode colocar o outro restante do livro na estante se entender esses dois. Lá diz, na realidade começa no item 126, o laboratório do mundo invisível. E o dom, a capacidade, a aptidão é tanto do encarnado quanto do desencarnado. Ele faz muito questão de dizer isso. Nós podemos criar elementos por ação de nossa vontade, alterar a estrutura do que já existe, criar alimentos, medicamentos e até venenos. A escolha é nossa, a liberdade de escolha. E nós vemos que nós podemos alterar a estrutura da água, que é o caso da água fluidificada, que não deveria ser esse o nome. E se nós podemos alterar a estrutura da água que está fora, lá no Livro dos Médiuns, com todas as letras, podemos alterar a água do nosso próprio organismo. O que é melhor, tomar um copinho de água fluidificada ou fluidificar os mais de 90% de água do nosso próprio corpo a partir desta vontade bem direcionada? Na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, dando a sequência, diz que esta fé, essa compreensão deste mecanismo precisa de uma base. E a base é exatamente a compreensão clara de tudo isso. E juntado a um grande poder fluídico normal. E aí já começou a me assustar, mas como? A essa fé esclarecida eu posso agir na estrutura do fluido universal, alterar as suas propriedades e realizar verdadeiros prodígios. E dando sequência na obra Céu e Inferno, ele mostra que a prece é uma magnetização. E nós sabemos que prece vem de presciência, saber por antecipação aquilo que vamos fazer. E lá diz que com este mecanismo nós podemos desagregar da estrutura perispirítica de alguém que sofre esses elementos, redirecioná-los
e depois evocar o personagem. E com palavras bem conduzidas, amorosas, levá-lo ao arrependimento, a mudar de conduta. E na obra A Gênese nos mostra que tanto o corpo físico quanto o perispírito é composto da mesma energia, dessa que está no poema. A mesma energia que compõe a estrutura da luz é a mesma que compõe os sentimentos. A mesma que compõe o macro é a mesma que compõe o micro. E se nós condensássemos essa energia em nosso perispírito, construísse moléculas saudáveis e transferisse para o corpo de alguém, ele poderia também se curar. Aí nós ficamos em alguns itens da própria obra. Nós lemos um e ficamos encantados com ele e não lemos a sequência. Que ele mostra, de acordo com que nós vamos desenvolvendo o nosso trabalho, nós vamos trocando de corpos, trocando de vestimentas. Só que na sequência, para ser mais exato, é preciso dizer que é o próprio Espírito, de acordo com a sua inteligência, que vai talhar esse novo, ou construir, ou reconfigurar esse novo organismo. Deus fornece apenas os materiais. E aí nós vemos a terapêutica espírita colocada à nossa disposição, mas é necessário compreender esse mecanismo. Porque se olharmos na questão 613 do Livro dos Espíritos, cada ser organizado de acordo com a obra que deseja construir e a capacidade que tem de administrar, ele assimila uma porção de princípios inteligentes do universo para realizar esse trabalho. Mas a partir daí nós teríamos que viajar pelas obras de Francisco Cândido Xavier, pelo menos 4 de Emmanuel e 4 de André Luiz, para entendermos essa terapêutica. E nós faremos. Você gostou? Deixe seu like, inscreva-se no canal, acione o sininho.